o contato com o presidente da Conab, né, o gaúcho Edgar Preto, que não sei onde é que o Edgar está, mas ele vai conversar conosco ao vivo, porque a Conab, né, em parceria aí com o Banco do Brasil, divulgou a 13ª edição das perspectivas para a agropecuária, com as primeiras projeções para a safra de grãos 2025-2026. E está projetando aí um novo recorde no Brasil e, tomara, né, uma recuperação da soja aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar agora, ao vivo, com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, que é o gaúcho, o Edgar Preto, que está em conexão conosco nesse momento. Bom dia, presidente. Como é que está? Tudo bem, Edgar? Eu não estou... eu estou sem o áudio aqui. Não sei se... Bom dia, Miguel. Ok, agora sim. Agora estamos ouvindo muito bem. Tudo bom, presidente? Tudo bem, Miguel. Um prazer conversar contigo, com os ouvintes da Tupã. Privilégio ter essa oportunidade de conversar com tantos ouvintes que estão sintonizados contigo, viu? É um privilégio, eu agradeço imensamente. Nós também, obrigado pela sua a disponibilidade para nos atender e trazer informações, uma vez que certamente o senhor tem bastante atividades na condição não só de presidente na Conab, mas também de porta-voz dela, de levar essas informações daquilo que está sendo tratado por ela, num momento extremamente importante para o Brasil como um todo, presidente, mas para o Rio Grande do Sul ainda mais, porque a própria assessoria sua nos passou aqui, busca-se uma recuperação da soja no Rio Grande do Sul. O que essa 13ª edição das perspectivas para a agropecuária traz para o Brasil e para nós, presidente? Miguel, primeiro deixa eu te falar também da alegria de estar aqui em Brasília. Eu estou na Conab nesse momento, que é a sede da Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab está presente em todos os estados, através da superintendência, a maior companhia de abastecimento da América Latina. Tu sabes, Miguel, que a Conab é a terceira empresa mais capilar do governo federal. Nós ficamos atrás da Caixa Econômica Federal e da Petrobras em termos de diversidade de políticas públicas, que é de responsabilidade da Conab. Além de compras públicas, além do nosso PA, de toda essa rede que nós formamos de cooperativas e associações Brasil afora, que chega a 5.700, que fornecem comida para a Conab, que nós compramos, e esse alimento chega simultaneamente na mesa de quem passa necessidade. Fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso de ter visto quando a ONU declarou que o Brasil está livre do mapa da fome outra vez. Está descrito que os principais instrumentos que o governo federal teve foi a Conab e os seus programas, especialmente o PA, onde a gente compra essa comida, paga um preço justo para os agricultores e coloca nos hospitais, nas creches, nas escolas, mesmo em cestas de alimentos para a população. E uma das principais atividades, que é da responsabilidade da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é prover os dados agropecuários do governo federal. Todos os meses a Conab coloca a campo em torno de 100 técnicos, em parceria com as universidades, com os institutos federais, e nós apresentamos para o Brasil, Miguel, a previsão de safra dos 16 principais grãos. Nós fizemos também 4 levantamentos de produção de carnes, frango, suíno e bovino, e 3 levantamentos por ano de produção de cana-de-açúcar. Esse é o compilado das informações agropecuárias que a Conab gera e que fornece para o governo federal tomar decisões mais assertivas. Então, agora terminou o ano agrícola da safra 24 e 25, porque o ano agrícola pega 2 anos. Um ano você planta, no outro ano você colhe. Normalmente é assim nas principais culturas. Então, agora no mês de setembro, encerra-se o ano agrícola, né? Nós fizemos a apresentação do último levantamento, tivemos a maior safra agrícola da história do Brasil. Nunca o Brasil colheu uma safra agrícola desse tamanho, 350,2 milhões de toneladas de grãos. Além dessa grande safra, Miguel, nós tivemos 3 recordes. Foi a maior safra de soja do Brasil, foi a maior safra de milho e a maior safra de algodão. Uma grande produção de arroz, uma grande produção de feijão. Então, nós encerramos o ano agrícola e passamos agora já a estudar e analisar os números através de um método muito aperfeiçoado que a Conab vem tendo a cada ano que passa, através das parcerias do clima com o IMET, com o Banco do Brasil, que nos fornece toda a leitura do mercado agrícola nacional e internacional. A Conab oferece para o banco os dados de produção, para que o Banco do Brasil possa tomar as decisões também sobre financiamento agrícola. E o que nós apresentamos
aqui na Conab, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é que o Brasil se encaminha novamente para um novo recorde. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que nós teremos na safra 25 e 26 um volume de 353,7 milhões de toneladas, o que significa quase 4 milhões de toneladas a mais dessa que foi a grande safra da nossa história. Obviamente, Miguel, que está aí todo um caminho a ser percorrido ainda, que nós vamos observar mês a mês. Agora, dia 14 de outubro, a Conab apresenta o primeiro levantamento de previsão de safra. Essa é só a perspectiva que nós estamos projetando dos primeiros números, e nós já estamos projetando, mesmo antes de semear a safra, uma produção ainda maior do que essa que foi a maior. Para o Rio Grande do Sul, como tu falastes, nós temos também uma boa projeção, especialmente na soja, a Tupã-Seretã, a terra da soja. A projeção da Conab é que nós teremos uma safra, possivelmente, a depender de todas essas variáveis, de 35% a mais do que foi a safra deste ano. Tu lembras que nós tivemos uma restrição das chuvas no início deste ano, final do ano passado, início desse ano, que atingiu especialmente a soja no ciclo mais delicado, mais agudo, que é o momento da floração, do preenchimento dos grãos. Faltou sol naquele momento, que não poderia ter faltado umidade, e nós tivemos uma quebra na safra de soja do Rio Grande do Sul de mais de 23%. O que nós estamos projetando é um aumento da lavoura plantada com soja e uma possível aumento de 35% na produção da safra deste ano, que será possivelmente, se isso se concretizar, também a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, são números importantes e a gente torce para que se concretizem. Presidente, aqui na nossa região, a informação que a gente recebe das instituições ligadas, cooperativas e órgãos de assistência técnica, é que nós estamos tendo um produtor extremamente descapitalizado. Nós tivemos aí 3 anos de seca, 1 ano de enchente, com dificuldades e diferente do Brasil, infelizmente o Rio Grande do Sul teve problemas na sua safra de verão bem sérios. E alguns até estão levantando a preocupação de que essa falta de suporte financeiro, de capital do produtor para implantar, e a dificuldade de crédito, porque ele já está sendo negativado na linha de crédito, está com dificuldade de conseguir, pode prejudicar não só o tamanho da lavoura, mas especialmente a qualidade dela, o investimento de insumos nela. A Conab tem avaliado também essa questão, essa preocupação? Sem dúvida nenhuma, Miguel. Eu estava tendo a percepção, enfim, que você ia me fazer essa pergunta, e eu corri na frente e acabei antes de começar a falar contigo, eu estava falando com o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre a questão da medida provisória do endividamento. Tu lembras, tu sabes, certamente foi divulgado aí, que na Expo Inter, sim, eu estava junto com o ministro Carlos Favaro e o ministro Paulo Teixeira, e nós, em nome do presidente Lula, fizemos ali o anúncio da medida provisória que destinou 12 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, para gerar novos créditos agrícolas para quitar dívidas. Serão 3 modalidades de financiamento. Para os agricultores familiares, um crédito de até 250 mil reais, o juro será de 6% ao ano, com 1 ano de carência e mais 9 anos de prazo para ser pago. Esse crédito é especialmente para quitar as dívidas que os nossos agricultores têm. Para o público do Pronamp, que são os médios agricultores, nós teremos um crédito de... Deixa eu pegar aqui. O crédito será de 1,5 milhão, 1,5 milhão para os médios agricultores, aí o juro vai para 8%, com o mesmo prazo de pagamento, 9 anos com de carência. E para os demais agricultores, produtores, será um crédito de 3 milhões de reais, aí o juro sobe para 10% ao ano. Mesmo assim, é um juro altamente subsidiado. Quando tiver a taxa Selic nesse volume aí dos mais de 15%, é um juro altamente subsidiado, e é especialmente para fazer a quitação das dívidas. A estimativa do governo, Miguel, é que nós vamos atingir 96% de todo o público da agricultura do Rio Grande do Sul, pequenos, médios e grandes. Como é que está hoje? A medida provisória foi assinada pelo presidente da República, portanto já passa a valer, porque é uma medida provisória, independe da aprovação no Congresso Nacional, tem um prazo onde ela pode ser apreciada, mas ela já passa a valer a partir da assinatura do presidente da República. O
que está dependendo agora que vai ser resolvido essa semana, me disse o secretário Vanderlei Ziegler? É que o Ministério da Agricultura está finalizando quais são os municípios que se enquadram nessa medida, porque uma das necessidades de ser comprovado, Miguel, é que o município tem que ter, de 2020 para cá, ter tido 2 perdas de safras. O município ter decretado situação de emergência em 2 anos de 2025. Portanto, nos últimos 5 anos, o município terá que ter sido atingido por efeitos climáticos, por seca, por enchente, por duas safras nesse período. Então, ainda está sendo compilado esses dados, a promessa ou a expectativa do Ministério da Agricultura que encerra essa semana esse levantamento, e assim, em seguida, ainda essa semana, possivelmente, chegará toda essa normativa para as agências dos bancos que vão participar desses financiamentos, para que possa começar a operacionalizar esse crédito para pequenos, médios e grandes agricultores quitarem as suas dívidas, tomar novos créditos agrícolas, poder fazer com tranquilidade a sua plantação. Mais 12 bilhões de reais destinados para o Brasil, Miguel, mas atinge quase que 100% para o Rio Grande do Sul, porque nenhum outro estado viveu nesse período a condição climática de ter perdido 2, 3, até 4 safras seguidas ao longo desses 5 anos. Então, é um crédito muito direcionado à agricultura do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, muito boa essa informação. Então deveremos ter, no máximo na semana que vem, já uma definição. Eu creio que o Pan Secretar se encaixa perfeitamente, porque pelo que eu lembro, no mínimo foram 3 decretações de situação de emergência pela questão climática. Acho que no mínimo isso, se não foram 4 nos últimos 5 anos. E é claro que a gente torce para que isso seja rapidamente liberado, para que os produtores possam, haja tempo ainda de eles poderem se preparar e investir na safra de verão. Edgar, você é gaúcho e você tem a nossa visão, e você comentou aí de que os recursos que estão por vir são basicamente para o Rio Grande do Sul, nesse momento de emergencial. O Brasil absorveu essa informação? O Brasil já sabe que o Rio Grande do Sul teve esses problemas sérios e entenderam a nossa situação como extraordinária? Sem dúvida, Miguel, sem dúvida. A notícia do que nós passamos o ano passado correu o mundo, né? Nunca o Rio Grande do Sul viveu a tragédia ambiental que nós vivemos, maior enchente da nossa história, vidas perdidas, todos os setores impactados economicamente, a agricultura em especial, em muitas regiões, a terra fértil, Miguel, foi embora para as encostas de rios, né? O agricultor, o produtor, teve que recuperar novamente toda a sua terra, fazer novamente cobertura verde, botar os produtos necessários para que aquele pedaço de terra voltasse a ser fértil. Então, é um grande desafio. E o que nós vimos no resultado dessa safra agrícola do ano 24 e 25, ano passado e esse ano, que nós finalizamos, em que pese nós ter tido essa queda na produção gaúcha de mais de 7%, quase 8%, em função da soja, é sem dúvida nenhuma um bom resultado, um grande resultado. Mostra a força da agricultura gaúcha, mostra a força do nosso agricultor, a resiliência, né? Parou as chuvas, voltou o sol, o agricultor botou de novo a mão na massa, como a gente diz, fez a terra de novo produzir, semeou, colheu, e se não fosse essa queda na produção da soja, possivelmente nós teríamos tido a maior safra agrícola da nossa história. Obviamente que o governo federal tem uma atenção muito especial ao Rio Grande do Sul, já são mais de 100 bilhões de reais, Miguel, que foram destinados ao Rio Grande do Sul para aquela ajuda individual de 5.100 para cada família, especialmente das regiões atingidas, ajuda para as empresas, ajuda para as cooperativas, alongamento de prazo de dívida das cooperativas, agora individualmente dos nossos agricultores, mas tudo que a gente fizer ainda é pouco, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é pequeno. E o Rio Grande do Sul, historicamente, sempre contribuiu muito com a produção do nosso país. Mesmo com tudo que aconteceu, Miguel, a safra deste ano significa o Rio Grande do Sul ser o 4º estado mais produtor do nosso país. É o maior produtor de milho primeira safra, tem uma grande produção de soja, tem uma grande produção de carne, especialmente de frango e de suíno, contribui muito com as exportações, então merece, por parte da União, por parte do governo estadual, municipal, das 3 esferas, uma atenção muito especial aos homens e às mulheres do campo. Se hoje o Brasil sai do mapa da fome novamente, Miguel, obviamente que é fruto de uma série de políticas públicas,
é o salário mínimo, que agora sobe todo ano acima da inflação, é o desemprego, que é o menor da série histórica, é o Bolsa Família, mas é principalmente pela grande oferta de alimentos que nós temos oferecido no mercado e que possibilita o consumidor pagar um preço justo. Mas para isso continuar, obviamente que a atenção tem que ser muito voltada aos homens e às mulheres do campo, que são os grandes responsáveis por botar na nossa mesa o essencial para a vida, que é o alimento de cada dia, não é? Esses últimos 4 ou 5 anos aí nos deixaram um pouco apreensivos com relação ao clima. A gente tinha a expectativa de que o ano passado teríamos um clima normal, mas como o senhor bem salientou, nós tivemos problema no início ali da safra de verão. Que dados os senhores aí da Conab têm para o segundo semestre, para a safra de verão, para o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026? Teremos um clima normal aqui no Rio Grande do Sul? O IMET tem nos assessorado, como eu te falei, através de uma parceria que nós temos. O IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, Miguel. Uhum. E eles estão hoje com uma previsão de 60% que teremos novamente a presença do Laninha. Laninha é mais presença de sol e possibilidade de menos chuva. E sempre Laninha, ela tem o seu efeito ali no final do ano, início do próximo ano, que é justamente a janela da soja. O que nós estamos projetando para esse aumento da soja? Olhando muitas variáveis, mas, por exemplo, agora o nosso solo do Rio Grande do Sul está com uma boa inserção de umidade, o que possivelmente não vai ter nenhum problema de atraso no plantio da soja, o que possibilitará que quando, se houver realmente a presença do Laninha, e se houver restrição das chuvas, que a gente não consegue ainda dimensionar o tamanho, qual é que será essa restrição, qual é que será essa diminuição das chuvas, né? Possivelmente que a gente já tenha na janela aí da soja um efeito menor do que foi o ano passado, porque possa estar no momento em que os grãos já estão preenchidos, já esteja num ciclo mais avançado e que o prejuízo não seja tão grande. Por isso a gente projeta aí uma possibilidade de um aumento na produção da soja que pode chegar a 35%. Nós vamos aumentar a área plantada com soja em mais de 1%, que para o Rio Grande do Sul, que tem na soja mais de 50% da nossa cultura agrícola, mesmo sendo 1%, um pouco mais, já é motivo de se comemorar, porque isso possibilita a gente projetar uma safra maior. No milho, nós temos uma projeção de aumento de área de 14%, Miguel. Vamos ter mais área plantada com milho, mesmo que a projeção de safra não seja tão grande no milho, a Conab está projetando uma safra de 5.427 milhões de toneladas de milho, né? Pouco mais do que foi o ano passado, porque a produção de milho nesta safra, que não foi atingido pela falta de chuva, foi extraordinária. O Rio Grande do Sul colheu a maior safra de primeira safra de milho. Nós somos os produtores de milho primeira safra, que antigamente era a grande safra brasileira, agora virou o que era a safrinha, virou a primeira safra, a menor. E a grande safra, que era a safrinha na região do Centro-Oeste, que virou a grande safra, que normalmente é para exportação. Mato Grosso, Goiás, aonde fica localizado onde eu estou agora, Brasília, região Centro-Oeste, é a grande produtora agrícola nacional. O milho primeira safra para o Brasil, Miguel, é muito importante, porque normalmente é o milho utilizado para o nosso consumo interno, segunda safra para exportação, primeira safra é para o nosso consumo interno, é para o boi, é para o suíno, é para o frango, já que o nosso estado, a região sul, é uma grande criadora, produtora de proteínas, que é para o nosso consumo interno e também a nível nacional. A Conab voltou a fazer estoques de milho, aproveitando essas grandes safras, porque nós compramos pagando um preço melhor para o agricultor, fizemos estoque, e quando falta milho em alguma região, como aconteceu esse ano, a seca no Nordeste, nós colocamos milho para vender num programa chamado ProVB, Programa de Venda Balcão. Nós garantimos que não falta milho para os criadores, o que garante também o preço da proteína, das carnes mais barato para os consumidores. Então, Rio Grande do Sul vai expandir a área de milho em 14%, porque a safra de milho desse ano, a lavoura de milho esse ano teve uma restrição, diminuiu, Miguel, porque nós tivemos em 23 a presença da cigarrinha do milho.
que é uma praga que atingiu muito a safra de 23, 24, e o agricultor, então, diminuiu essa lavoura com milho na safra deste ano, houve esse controle da cigarrinha, a safra desse ano vai aumentar também, especialmente, Miguel, por uma boa expectativa de preço do milho, especialmente no primeiro semestre de 26. O agricultor já tem também essas leituras agrícolas, então nós teremos uma produção, uma lavoura plantada mais com milho. No arroz, que é o carro-chefe também do Rio Grande do Sul, 70% do arroz nacional sai das terras do nosso Rio Grande do Sul. Nós estamos projetando uma diminuição da lavoura, 3,1% a menos a lavoura com arroz, em função do preço. O agricultor este ano está vendendo o arroz mais de 40% abaixo do preço que estava no mesmo período do ano passado, o que traz um desincentivo aí para os nossos produtores de arroz, mas mesmo assim será uma boa lavoura de arroz, porque uma parte importante dos produtores de arroz, ele trabalha com lavouras arrendadas e não se faz um contrato de arrendamento de um ano, que você contrata por um ano, normalmente é no mínimo 5 anos, 7 anos. Então, mesmo o produtor de arroz com o preço em baixa, ele tem uma estrutura agrícola na sua lavoura para o arroz. E possivelmente, não sendo do mesmo tamanho a lavoura, será uma boa quantidade, e nós estamos projetando uma produção de 938 milhões de toneladas. Aliás, esta é a área, 7.819 milhões de toneladas de arroz, que será 10,5% menor a produção do que foi a grande safra de arroz desse ano, que foi mais de 12 milhões de toneladas. Sem dúvida. É importante esses temas, porque a gente às vezes não dá tanta relevância, porque não é próximo a nós, o arroz não é nosso comum aqui, mas isso impacta no Rio Grande do Sul e impacta no Brasil como um todo, também extremamente importante. Presidente, eu estourei aqui o tempo que nós havíamos combinado com o senhor, e quero agradecer a sua gentileza de ceder esse tempo todo para a nossa audiência, mas eu não posso deixar de comentar no final, e é claro que o senhor fique à vontade se achar conveniente comentar ou não, porque o senhor está sendo também cotado como pré-candidato para a eleição do ano que vem para o governo do Estado. E, naturalmente, que isso é um tema que ainda está sendo avaliado, discutido, visto por todos. Mas o senhor já tem alguma posição com relação a isso? Já está trabalhando nesse sentido? Qual é a sua posição com relação a essa possível candidatura para o ano que vem? Miguel, por enquanto eu sigo focado aqui na missão minha de presidir a maior empresa de abastecimento da América Latina, que é a Conab, é a demanda que o presidente Lula me deu, recuperar a empresa, torná-la forte outra vez, ser um dos instrumentos para erradicar a fome, que nós conseguimos, graças a Deus, e é com muito trabalho, mas, obviamente, como você disse, com um olhar muito voltado aí para o nosso Rio Grande do Sul, e também já trabalhando, sim, na expectativa da eleição do ano que vem. Tu sabes que eu fui candidato a governador na última eleição, com muita honra, representei o PT, o PCdoB, o PV, a Rede e o PSOL. Eu comecei a minha campanha com 4% nas pesquisas e eu terminei com 27%. Tu lembras que a última pesquisa que foi realizada na sexta-feira, 2 dias antes da eleição, eu estava com 17% nas pesquisas. E 2 dias depois, nós fizemos 27%, 1.700.000 votos. Eu fiquei atrás do atual governador por 2.441 votos. Foi uma grande eleição. Elegemos a maior bancada na Assembleia Legislativa, a maior bancada na Câmara Federal. De 8, fomos para 12 deputados estaduais, deputados e deputadas. Então, hoje, o meu nome aparece quase que com naturalidade na nossa base partidária, viu, Miguel? Sim. Agora o PT elegeu o Valdeci Oliveira, nosso presidente. Vamos começar agora, nos próximos dias, uma jornada de 27 encontros regionais, porque o PT exerce a sua democracia interna na plenitude. Cada afiliado ou filiado terá a oportunidade de trazer a sua opinião sobre o que espera na eleição para o ano que vem. O meu nome está colocado, eu estou com muita disposição, mais organizado, mais experiente que a eleição passada, mas obviamente que nós queremos formar uma frente política, Miguel. Nós queremos formar um palanque forte para o presidente Lula. Estamos conversando com os partidos da nossa federação, mais o PSOL, mais Rede, estamos dialogando com o PSB, com o PDT, que pese o PDT também ter uma pré-candidata a governadora, minha amiga Juliana Brizola, que eu tenho uma convivência muito fraterna, fomos colegas deputados por 3 mandatos, estamos analisando todo esse cenário, mas o PT senta na mesa com humildade, mas também querendo ser olhado pelo seu tamanho que é.
né, de ter o presidente da República, o presidente Lula, mas nós queremos fortalecer o palanque do presidente Lula, formar uma frente política. Eu já informei isso no sábado ao diretório do nosso partido, meu nome está à disposição, estou muito otimista de percorrer o Rio Grande do Sul, formar esta frente, mas também dialogar com pessoas, com setores que não se organizam, Miguel, em partidos políticos, mas que no final, numa eleição, fazem uma grande diferença. O que eu quero é apresentar para o povo gaúcho um projeto, não de um partido, não de partidos somente, mas um projeto para o Rio Grande do Sul. Essa é a minha disposição, Miguel. Perfeito. Ok. Presidente da Conab, Edgar Preto, obrigado pela sua gentileza de atender a audiência da Tupã e trazer todas essas informações. Sucesso no seu trabalho, que é fundamental para o Brasil e para nós brasileiros. E é claro que a gente espera em outras oportunidades de ouvi-lo aqui também. O senhor já esteve pessoalmente no nosso estúdio, já participou em vários outros momentos, na condição de parlamentar, de homem público, enfim. Obrigado pela sua gentileza, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, presidente. Obrigado, Miguel. Forte abraço a ti também, a direção da Tupã. E sempre um privilégio, viu, ter essa oportunidade de conversar com vocês. Espero que em breve eu possa estar presencialmente de novo aí nos estúdios da Tupã. Então, abraço, viu? Igualmente. Edgar Preto, presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, falando para você nesta manhã de terça-feira, 30 de setembro de 2025. São 10 horas com 6 minutos, 10 e 6. Nós vamos a um